Tem dificuldade para redigir a tese na hora da prova de segunda fase OAB? Darlan, eu nunca fiz uma peça, Darlan, eu não consigo redigir, formar o raciocínio lógico. A gente vai deixar aqui para você nesse vídeo uma orientação, uma técnica, uma organização que você consegue em 5 parágrafos com uma metodologia escrever a sua tese e não errar o raciocínio jurídico. É muito fácil. Vamos ver como que a gente forma uma tese? Bora, anota aí agora. O primeiro item que você vai colocar na formação do seu raciocínio jurídico é a relação jurídica. Comece o capítulo dos fundamentos jurídicos, o capítulo da tese, dizendo sobre o que você vai falar. Na verdade, você não começa esfregando os artigos na cara do examinador, mas você diz o assunto que você vai tratar. Por exemplo, a ação versa sobre tal coisa. E aí você diz qual é a relação jurídica objeto da sua tese, do que você vai falar aqui na sua redação. E, portanto, para dar uma dica de redação, você poderia escrever a ação versa sobre. Muito bem. A ação versa sobre servidor público, a ação versa sobre relação de consumo, a ação versa sobre títulos de crédito, enfim, isso vai depender da tua área, mas o primeiro parágrafo lá da sua tese é a relação jurídica para introduzir o assunto. Darlan, e aí, depois que eu fiz o assunto, o que eu coloco? Você vai partir para a fundamentação. Aqui é o momento de colocarmos a legislação mais eventuais súmulas, OJs, o que você tiver na prova para justificar o direito. E, neste caso, você começa escrevendo a esse respeito, o artigo X, nesse sentido, o artigo X do Código tal afirma que. Darlan, e nesse momento, eu devo transcrever o artigo ou parafraseá-lo? Não tem regra para isso no exame de ordem. O ideal é que você alterne, para não ficar sua prova, sua resposta, um copia e cola da lei. Então, um parágrafo você transcreve, aquele artigo que é a base da tua tese, e outros você vai fazer uma paráfrase, você vai explicar o artigo com as suas palavras. Muito bem, falou do que vai falar a sua tese. Tratou dos artigos ou eventuais súmulas. Vamos imaginar que tenha um artigo e uma súmula. Você vai escrever a esse respeito, o artigo tal do Código X determina que, e transcreve. Darlan, mas tem uma súmula. Você pode vir e complementar. Além disso, ou no mesmo sentido, em interpretação ao dispositivo legal, o Tribunal X firmou o seguinte entendimento. Olha que interessante. Inicia dizendo o assunto que você vai tratar. Traz a legislação, uma eventual súmula ou J que você tenha sobre aquele artigo. E depois disso, você tem que explicar. Você tem que formar o raciocínio lógico jurídico, porque o edital diz e vem nos espelhos que a mera citação de artigo não pontua. Então não basta o parágrafo anterior você dar o número do artigo e da lei que você fundamentou. Uma dica, isso é fundamental para o exame de ordem. Se for um inciso ou uma linha, não basta você citar o caput. Faça a referência completa. Artigo tal, a linha tal, ou inciso tal, do código específico que você for usar, ou da Constituição da República. Fez isso? Começa a explicar o instituto que você disse. Pode colocar como se sabe, e aí você explica. Trata-se de responsabilidade X, trata-se do crime tal. Enfim, você explica com as tuas palavras aquilo que você acabou de trazer. Fez isso? Vai vincular com o caso concreto. Falou o tema, trouxe o artigo, deu um parágrafo de raciocínio jurídico vinculando, explicando o artigo. Agora é hora de vincular com o caso concreto.
no presente caso, no presente caso. E aqui você vincula os fatos ao problema. Porque na hora da prova, não adianta você simplesmente trazer os artigos, você precisa vincular o fato. Narrou, portanto, que uma pessoa sofreu um acidente. Eu vou dar um exemplo de responsabilidade para ficar mais simples. A ação versa sobre responsabilidade civil. O artigo X do Código Civil determina tal coisa. A súmula tal do STJ entende que pode acumular dano moral com dano material. Trata-se de responsabilidade civil. Como sabemos, trata-se de responsabilidade civil da espécie X. No presente caso, o réu atropelou o autor e, portanto, tem o dever de indenizar. Olha que interessante, com essas palavras-chave você consegue montar os parágrafos da sua tese. E voltando para a gente concluir o capítulo do direito, da tese, dos fundamentos jurídicos, você, por fim, vai colocar a conclusão. Portanto, logo, assim, e você conclui o seu raciocínio. Olha que interessante, isso serve para qualquer área e ajuda você, no mínimo, fazer 5 parágrafos da sua tese na segunda fase da OAB. Então, sabe aquele capítulo do direito, aquele capítulo dos fundamentos jurídicos, que toda peça tem? No mínimo 5 parágrafos você tem. E uma última dica, se você tiver teses autônomas, você pode abrir subtópicos dentro desse capítulo. Por exemplo, 2.1 da prescrição. Vamos imaginar que a galera de tributário vai fazer isso, né? 2.2 da violação ao princípio X. Cada tese autônoma, cada tese absolutamente autônoma, você pode abrir essa sequência lógica. Agora, cuidado, no teu rascunho, tem um vídeo nosso falando como fazer o rascunho, isso é fundamental. No seu rascunho, já verifica quantas teses são, porque se você tiver poucas teses, 3 teses, 4 teses, 2 teses, você consegue desenvolver isso fácil. Se você for fazer penal ou trabalho, as provas costumam vir com muitas teses. Então, não dá para perder espaço, não dá para pular linha, não dá para correr o risco de ficar exagerando na fundamentação, porque você vai ter 7, 8 teses para desenvolver. Portanto, um bom rascunho vai ajudar você a definir o espaço que você vai gastar com a sua tese. É isso? Tem muitos outros vídeos nesse papo direto de segunda fase que vai ajudar em questões práticas da sua prova da OAB. É isso? Bora para a aprovação!